um sim de distância. Venha garantir seu próximo carro com quilometragem baixa, garantia de procedência e revisão cautelar em dia. Visite nossa nova loja em Sumaré, na Avenida Fioravante Mancino, 1050. Acesse o site www.simseminovos.com.br www.simseminovos.com.br e diga sim ao seu seminovo. Paz do Trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança, inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Souza Lima. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas, 4h05. Para você que chega com a gente nas ondas do rádio 99,1, para você que está com a gente através dos aplicativos, né, da CBN Campinas, o aplicativo da rede CBN, está ouvindo a gente na inteligência artificial, na Alexa, também estamos na Alexa, estamos em todos os lugares, hein? Vamos juntos até às 5 horas da tarde para mais uma resenha esportiva para você que sintoniza os 99,1 direto de Ribeirão Preto. Estamos na nossa co-irmã CBN Ribeirão, porque daqui a pouco tem Botafogo e Ponte Preta direto do Estádio Santa Cruz. De um lado é Estádio Santa Cruz, de um lado, onde tem lá a questão do BFC, né, do Botafogo de Futebol Clube. E do outro é a Arena Nicknet, que é o name right que determina a parte mais moderna do estádio, de onde é administrado pela Botafogo SA. Uma confusão, Botafogo SA de um lado, Botafogo Futebol Clube do outro, aquele negócio que a gente vai explicar um pouco mais durante o programa. E o que foi o Guarani, hein, gente? Falar a verdade para vocês, que jogo, hein? Para quem esperava um resultadão, um jogo maravilhoso, que foi o Guarani, hein? 3-3. Vamos lá, girando os mal acabados que estão comigo nesta tarde. Fala, Lupe. Tudo bem? Lupe também, direto de Ribeirão Preto, hein? Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Arena CBN. Bonito aqui, né? A CBN Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão é 90.5, em Campinas 99.1. Estamos aqui para levar muita informação, falar, é claro, desse jogo do Botafogo com a Ponte Preta. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a bola vai rolar e pintado, hein? Pintado tá no bugre. Foi anunciado e apresentado hoje à tarde. É claro que a gente vai falar também muito sobre esses e outros assuntos. Confere? Conferimos. Ok, claro. então tá bom então. Vamos até às 5 da tarde, tem assunto demais para gastar. Já percebo a dupla dinâmica, né? Tico e Teco, os dois bonecões de Olinda nos estúdios da CBN Campinas. O nobre William Cabelo encarnado, todo vestido de boi caprichoso, que é o boi que dá as cores do vermelho no Festival de Parintins. Vermelho CBN, né? É, vermelho CBN. Tudo bem, William Cabelo? Muito boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chaiba, onde estiver toda a nossa audiência, tudo jóia, tudo beleza, como sarcófago, como Arena CBN, meu caro Eliel. Você quebrou algum vidro hoje ou não? Hoje não, hoje eu tô manso, velho. Hoje vamos devagarzinho pra ir tudo bem, né? E parece que não acharam vidro lá pra colocar no lugar, hein? Porque Essa até hoje as marcas estavam a transparecer. Mas parece que é um movimento de restauração e, enfim. Entendi. Tem que ver se acha igual, né? Exatamente.
Não é fácil. Fala aí, meu caro Carlão de Freitas. Tá feliz com o treinador do seu time, o novo treinador do seu time? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Léo Almeida. Boa tarde, Antônio Lupe. Aquela reunião de pauta ao vivo, o som está sensacional, um áudio maravilhoso, tanto o seu quanto do... É igual eu, né? Tá maravilhoso. Dois galãs aqui da CBN. Ô, Eliel, cara, é um treinador que chega já sob alguns questionamentos por parte da torcida do Guarani. Verdade. Porém, é uma possibilidade do Pintado se readequar no mercado, né? Ele trouxe aí, ele permaneceu com a Portuguesa na primeira divisão do Paulista, que foi um objetivo difícil de ser conquistado, e agora ele tem a possibilidade pela 4ª vez no futebol de Campinas, 2 na Ponte e 2 no Guarani, mas agora efetivamente a oportunidade de se recuperar, né, aqui na nossa cidade, tirando o Guarani da zona de rebaixamento. Missão difícil, missão complicada, mas eu acho que vale a gente dar um voto de confiança para o professor Pintado, Léo. Também acho. Dá pra dizer que pintou o treinador no Bugre, né? Pintou o treinador Pintado. Isso, boa, gostei. O Fábio Scheibe tá com a gente ou tá com desculpa aí de Guarani? Ele disse que iria tentar entrar. A última notícia que eu tenho dele, vou tentar entrar. Então fique à vontade. Estou aqui. Está aí. Tô vendo ele aqui com a barba por fazer, Tá suado? cabelo de quem acordou agora, tá? Foi na academia ou não? Não foi. Pelo jeito não foi. Pelo jeito acordou agora. Sabe o Tonho da Lua no auge? Mulheres da Areia, que ele tinha dúvida se ele ficava com a Rebeca ou com a Ruth. É um Você negócio sabe meio confuso. Quem que o Carlão de Freitas falou que ele tá parecendo muito com o Badawi do CPM Parece 20? muito. É uma mistura do Badawi com o Tonho da Lua? Tonho da Lua. O baita ator que não dá pra gente esquecer, né? O Marco Palmeira, né? Marcos Frota, velho. Marcos Sabia que vinha uma Marcos canelada. Frota. Max Frota, que agora tá E aí, falando Léo, com o circo, né? Isso. Eu já vi muito filme do Alexandre Frota. Ele é um baita ator. né? Sim. Principalmente ator. aqueles que passam um pouquinho. Não, pá. Não, peraí que deu errado aqui. Esse é outro ator. É outro. Marcos é verdade. Frota. Marcos meu Deus, Frota, Marcos gente. Frota, isso. Tudo bem, Fábio Chay? Boa tarde pra você, nosso nobre alviverde de 4 costados. E aí, Eliel, tudo bem por aí? Fez boa viagem para Ribeirão Preto? Boa não foi porque o Lupe veio dirigindo e eu vim dormindo, então acho que foi boa, né? Ah, então fez em 2h40. Se fosse você, 1h32, né? É porque tem uma parte da pista que você pode andar mais, então eu aproveito essa parte aí pra acelerar mais. Tá certo. Hoje a Ponte Preta jogando também pelo Guarani também, hoje a Ponte Preta, hein? Pior, hein? Porque se o Botafogo ganha, o Guarani fica a 7 pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É complicado falar isso em Campinas, mas hoje o Bugrino, meio escondido, vai torcer para a co-irmã também, né? Verdade. E a gente vai acompanhar o jogo da Ponte com o Botafogo. E atenção, o jogo da Ponte contra o Botafogo é 9 horas da noite, hein? Não é 19, não é 9h30, não é 8h30, 9 da noite. E hoje tem um monte de jogo também, né? Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Santos hoje também. Tem o basquete das meninas. O basquete é amanhã, né? Basquete é amanhã, mas tem bastante coisa pra gente falar. Mas hoje. é o seguinte, Eliel, você citou que a bola rola às 9. Mas o jogo pra nós começa às 8. Na CBN, 8 horas, direto aqui de Ribeirão Preto, pra quem tá ouvindo a CBN, quiser sentir aí a atmosfera do estádio. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, para quem ligou o rádio agora, Exato. e vamos daqui a pouquinho pro Santa Cruz para acompanhar o jogo. Na verdade, eu, né? Porque você vai dar um miasher, Não, é certeza que vai pro shopping, Não até é. porque a corda sempre estoura Não. pro lado mais fraco. Você falando dessa maneira, você me deixa com uma imagem um pouco manchada. Não é isso. É que é aniversário de Ribeirão. 168 anos de Ribeirão. E nós feriado, fomos hein, convidados Ribeirão Preto, para hein? uma festividade. E essa festividade é 168 anos, cada ano um copo. Se sobrevivermos amanhã, estaremos no Arena. senão- Ô, Carlão, Oi. você sabe quem que vai fazer um showzinho daqui a pouquinho aqui, aberto ao público? Quem? Soeto, Mas sem o Belo. sem o Belo. Sem o Não Belo. dá pra pegar um avião da tia Leila e comparecer Não, aí? eu acho que não vai ter repórter na ponte, viu? Vamos ficar só com o Ribeirão mesmo. Mas estaremos nessa festividade em homenagem aos 168 anos de Ribeirão Preto. E o desafio aceito. Nós não negamos desafio, né? A cada ano um copo, então vamos. Eu acho que vai você. Eu garanto até o aniversário de número 100. Aí depois já... Mas sabe quem tá sempre na ativa? Não. Completando dia após dia, ano após ano? Não sei, O cara. sarcófago. Ah. Porque eu gosto quando o Só espero cabelo... que o Carlão tenha feito... Não, Não, eu o Carlão gosto foi- quando o cabelo escolhe jogos dos anos 2000.
são jogos mais palpáveis pra gente. Não, o sarcófago não tem limite. É que nem o céu, não há limites. Que isso. Até porque... Igual você na escada, né? Não teve o vidro foi o O limite. vidro foi. No dia 19 de junho, de algum ano atrás, Sim. a Ponte Preta estava em campo. A E era Ponte aniversário de Ribeirão, hein? Era aniversário de Ribeirão. Exatamente. A Ponte Curiosamente, ela entrou em campo no dia do aniversário de Ribeirão. Isso. Em algum tempo aí. Lá no passado. E quem que... Era o adversário? Não, o Cabelo, vamos deixar o adversário para depois, pode Isso, ser? pode. Então foi o seguinte, então, teve uma música que foi lançada no mesmo foi ano, um não teve? sucesso que a moçada da minha geração, com certeza, há de lembrar. É o Nilson? É o Nilson, o pastor. Então, Nilson, mete o dedo no botão e solta a música. Cara, tô reconhecendo, tá Eu vindo? não faço ideia de... Van Halen. Solta mais um pouquinho de Van Halen aí. Olha, que é isso? Isso é dos tempos da brilhantina. Journey. Maxwell Jump, não é? Não. Muito bom. Ó, hoje, para felicidade geral do ouvinte, o William Cabelo está no WhatsApp da CBN Campinas. O William Cabelo vai ouvir os áudios e as mensagens do ouvinte no WhatsApp, que é o 991869070. Acredita numa vitória da Ponte? Acredita num resultado positivo? E o Pintado? Ô, Bugrino, o que você achou do Pintado, hein, velho? Tá passando de novo pelo time. Fala aí pra gente. 991869070. Ô, Chair, Eurocopa hoje, resultados impressionantes, hein, velho? Empate da Albânia aí, a Alemanha vencendo de novo. E a Escócia já tá vencendo a Suíça também no gol contra agora. Acabou de fazer a Escócia. Escócia surpresa. Aí eu vou fazer uma pergunta dura pra você, Chair. Oi. Uísque escocês ou chocolate suíço? Eu como não bebo, né? Nem como doce também, agora eu não tô comendo, mas eu comeria um chocolate suíço sem dúvida nenhuma. Ô, Carlão de Freitas. Ou senão você pode falar também a cerveja alemã, já que na Alemanha é a Eurocopa. Também. Ah, não, mas é ruim, porque eles bebem cerveja quente lá e é ruim pra nós. Ô, Carlão, o uísque dos escoceses ou chocolate dos suíços? Chocolate do suíço. Ah, vai mentir pro eu não tá sou. O Eliel é um apreciador do destilado, ele já me falou que gosta de blends, né? Mas eu não sou Gosta muito do quê? fã. Blends, uísque, né? E o cowboy ainda. Eu sou apreciador da cerveja, não tem jeito. Então eu vou de chocolate. E você, meu caro William Cabelo, você vai no chocolate dos suíços ou no uísque dos escoceses? Eu vou no chocolate, mas tiver uma geladinha pra acompanhar, manda vir. Ué, mas que Todo mundo vai no chocolate? Que história é essa? Essa É equipe bom que é a saber, equipe... porque se a empresa começar a cobrar o da máquina, não vai ficar um que vai tomar um Não, chocolate. se a empresa começar a colocar bafômetro na entrada, ninguém entra. E agora vem todo mundo falar que é chocolate. Ó, só um minutinho, acho que hoje também dá uma enquete legal, hein, cara? Hoje é um dia interessante. Hoje é dia do quê? 19 de junho, dia do cinema brasileiro. Nossa, qual o melhor filme brasileiro que você já assistiu? Eu falo aqui. Eu falo aqui também. Eu sou Então muito fala o seu, fã. meu. Eu sou muito fã do Matheus Nastergaard lá e do Celton Mello. Celton Mello. A Alto atuação da deles em Compadecida. Central do Brasil é maravilhosa. Pra mim, A né? Central do Brasil é... Não, o Carlão, acho que Carlão, tem coisa Cabelo, Pode presta falar. atenção no programa aqui. Sim. Eu sou muito fã do Matheus Nastergaard lá e Sim. do Celton Mello. Sim. A atuação deles em Central do Brasil me convence a dizer que é o melhor filme. Alto da Compadecida. É o Alto da Compadecida, esse mesmo. Na minha visão, o melhor filme do cinema brasileiro, o Alto da Compadecida. Central do Brasil foi Fernanda Montenegro. Isso, né? nossa, Foi que pro Oscar, pecado que eu aliás. cometi aqui. Ó, e tem um outro que O pouca gente Quatrilho. fala. Meu tio matou um cara. Bom. O homem Tem que o copiava. Opa e ó. O Paiol é bom. O Assalto ao homem que Banco copiava. Central. Como é que chama aquele que Assalto ao Banco Central, que isso que o Carlão troca, falou. trocam o marido e a mulher troca, que é o Tony Ramos com a Nossa, Mother. Como é que chama esse? nossa, Se eu fosse sensacional. você. De pernas Isso. pro- não é de Se eu pernas- fosse você. Se eu fosse você. Isso. Nossa, sensacional isso. Eu queria trocar de corpo com o Chaime um dia só. Saber como que é ser bom vivan. O corpo eu não queria, mas a conta corrente eu queria. Então, mas se eu fosse o corpo dele, eu teria conta, porque pela digital, né, Carlão? Ia fazer uns 30 pix. Tá no ar, Nilson Belisário. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias.
Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Todos nós, Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tem gente mandando aí, William Cabelo, quais os melhores filmes do cinema nacional? Põe no rádio aí pra gente. Vai? No rádio da CBN, Levi de Limeira, tudo bem, amigos? Deixa eu fazer um comentário aqui. Ontem eu tirei a paz do meu sossego, eu criei coragem de assistir o jogo do Guarani. Meus amigos, olha, vou falar uma coisa para vocês. Fala. O ano que vem nós vamos ter encontro da Inter de Limeira contra o Guarani, porque a Inter vai subir da D para C e o Guarani vai cair da B para C. E vai ter um encontro aqui regional. Olha, desculpem, eu não moro em Campinas, nem deveria estar falando isso aí, isso mas verdade. Vai cair o Guarani mais 3. Meu Deus, que fala pesada, hein, gente? Que fala dura, hein, gente? Foi. Mas o Eliel... Duro mesmo foi ter que aguentar assistindo esse jogo, hein? O final tudo bem. 3-3 foi um jogão. Não foi um jogão. Foi um jogo de intensidade, de luta, legal. Só que a reta final parecia o casado contra solteiro. Né? Todo mundo se abriu, foi uma maluquice só. E o Guarani, se não tivesse o Caio Dantas, teria perdido o jogo. O Ituano encaminhou a vitória com 2-0, parecia já contar com os 3 pontos. Faltou um pouco de concentração e o Caio Dantas foi o único que realmente lutou, percebeu que ainda dava para o Guarani e foi o cara do empate. O Ituano ainda faz o 3º gol e depois o Heitor fez um golaço, 3-3, um jogo com 6 gols, porém, em termos de classificação, não ajudou ninguém, nem o rubro-negro e nem o alviverde. Você gostou do que viu ou foi um show de horror, hein, William Cabelo? O primeiro tempo foi um show de horror. O segundo tempo foi uma maluquice sem precedentes, né? O Ituano abre 2-0, o Guarani, improvável, vai lá e busca um 2-2. Os 10, 15 últimos minutos foi um negócio que fazia tempo, né? A gente que acompanha futebol há bastante tempo. Mas, de qualquer forma, Eliel, ficou ruim para os dois, viu? Assim, foi legal. Assim, para quem não torce pro Guarani, foi um jogaço. Principalmente o final do jogo, em termos de emoção e do imponderável. Mas, em termos práticos, tanto para o Ituano, pior ainda para o Guarani. Então, agora com o Pintado, né? Vamos ver como é que... E só para... Eu não falei nada do Pintado, mas, rapidamente, eu desejo boa sorte ao Pintado. E tomara que ele retome a carreira no sentido de voltar a grandes cenários. E nada melhor que Campinas para ele
tomar esse rumo e voltar o Guarani nos trilhos nessa Série B, Léo. Ô, Eliel, tem algumas participações de texto. Manda aí. Me ajuda aí, você que é um cinéfilo e sabe muito. Existe o Cheiro do Ralo? Não tô caindo em armadilha. Muito bom. Filme de Celton Mello. Wagner Moura. Não, é Celton Mello. Muito bom esse filme. Celton Mello. Então eles mandaram aqui, o que mais? Muito bom. Deixa eu pegar aqui a parte. Ah, aqui tem um Ponte Pretano também que manda a participação. Fala aqui do Tropa de Elite. Melhor filme, Tropa de Elite. O Pedro Berton coloca que é o melhor filme Esse também nacional. é maravilhoso. Eu gostei também, achei muito legal. Tem mais. Qual o seu, Shaibi? Eu gosto bastante também do Tropa de Elite. Gostei bastante quando vi. Aquela também do. Nossa, esqueci o nome. Do Zé Pequeno. Meu nome é Zé Pequeno. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Exatamente. Desse tipo Qual de que é o filme. seu, Lu? Você falou que ia falar e não falou. Eu gosto muito do Opaió. Opaió. Opaió, também tem o que troca lá, eu já esqueci. Se Eu Fosse Você. Tem o Se Eu Fosse Você 1, 2. Tem aquele também da Heloísa Perissé, que ela vende. É a Heloísa Perissé que vende produtos adultos? É a Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães. A Perissé é amiga dela, né? Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Esse é da Mônica Martelli, né? Mas assim, é porque eu sou muito ruim pra decorar nome, cara. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, mas o Opaió eu gosto bastante. Qual o seu, Cabelo? Olha, como eu sou um cara meio underground, eu sou meio alternativo em certos quesitos. O que você falou é de pernas pro ar. De pernas pro ar, isso. Boa. Eu gosto muito da obra do Zé do Caixão. E eu fico Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967. Entendi. Tá bom, então. Beleza. Vamos falar muita do coisa, Guarani? né? Explica Tem muita Jogo coisa. da Ponte, tem o São Paulo, tem o Corinthians. Essa noite Encarnarei Trevoso, né? Meu Deus, que nome. Grande José Mojica Marinho. Cara, eu era criança, eu tinha medo, mas muito medo. Cara, do Zé do parado Caixão. no tempo, eu tenho um box fantástico, Zé do Caixão. O Eca Box? Não, um box com todos os DVDs e inclusive a biografia de José Mojica Marins, minhas referências aqui. Depois cai no vidro, acho que a culpa é do destino. Tá parado no tempo, Deus. Trevoso, hein, Zé do Caixão, hein? E as unhas de Zé do Caixão? Não vamos falar do quesito Deus estético, me livre. vamos falar da obra. O cabelo parece o Zé do Caixão também, não parece? Se olhar bem, talvez Olha, é a eu reencarnação. vou contar uma história rapidinho aqui, se permite, Léo. Você Tem uma foi colega cosplay do aqui Zé da do Caixão, IPTV, jornalista renomada, que estudou comigo em uma universidade aqui no interior, na mesma época. E Ninguém dessa geração na IPTV estudou com Não, você. tem sim. E é de rede, hein? E ela, deu outra dica, lembra de mim que eu usava um sobretudo. E o pessoal, por acaso, me chamava de Zé do Caixão. Olha a imagem, hein? Que imagem. Chamava você de Zé do Caixão na frente, Zé né? do Porque Caixão. atrás... Cabelo, eu queria imaginar você mais novo, cara. Não, cara. Pior que eu tenho foto disso, mas Você deixa andava isso de pro- sobretudo? Eu tinha, na verdade, era um casaco de gabardina. Era espanhol. Então, sobretudo, é mais abrasileirado, né? Se hoje ele anda trombando em todo mundo, imagina nessa época. Imagina ele caindo no vidro de sobretudo. Será que ele andava com aquela cartola também? Não. Peraí, gente, o Shaibe quer falar. Fala, Shaibe. Não, a gente está falando de filme nacional. Você sabia que nossa equipe tem um integrante que participou de um filme nacional, verdade. né? Qual foi do aqui. Brasil? Aquela das meninas? Qual? É um comentarista da nossa equipe, não participa diariamente, mas sempre está nas jornadas também. O Gabi Castro participou de um filme conhecido também. Bruna Surfistinha. Ele esteve nesse filme. Ele foi um dos pergunte pra clientes ele. lá, né? É verdade. mesmo. Agora Boa. papai, né? Sim. Mas todo mundo tem um passado regresso, né? Tempos sombrios. É. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa deste resultado difícil do Guarani diante do Ituano, gente? Eu, sinceramente, esperava num resultado positivo, mas me iludi. Para! Você falou que ontem o Ituano ia ganhar. Mas é porque eu tentei jogar a zica reversa. Tá. Não deu certo. Se for nesse caso, sim. Cara, eu achei que. Não sei se o Carlão trabalhou no jogo, né? Eu Trabalhou? tava assistindo de longe, de casa, mas foi interessante ver a postura de entrega, de luta do Guarani para buscar o empate. Mas se você for pegar um recorte, nós estamos na rodada 11, né? O Guarani já completou o 11º jogo. Se você fizer uma matemática bem rápida, foram 33 pontos disputados até agora. Eu tô certo ou eu tô errado? Certo! E o Guarani ganhou 5.
Nossa. 5 pontos. Se for manter, é claro que a gente torce para que não, mas se for manter essa média, não tem o que fazer. Pode contratar Pintado, aí já tá anunciando o Daniel dos Anjos, já tem um monte de reforço aí na mira. Se não fizer algo de diferente, e aí eu dou o recado para a diretoria que tem que pensar, colocar a cabeça para pensar, contratar jogador que chega para jogar, vai ser difícil, porque ontem a entrega foi bom, o resultado foi péssimo. Eu acho que se formos extrair algo positivo, acho que essas duas situações. A primeira, o poder de reação, ou não ter se entregado ao resultado, né? Porque com 2-0... Já tinha se entregado pro jogo há muito tempo. Já. Só que aí o Guarani tem um fator que pode contribuir muito daqui pra frente. O Caio Dantas foi o cara que acreditou, o cara que brigou, o cara que buscou a bola, não só pelos 2 gols, mas pela atuação que teve, que puxou o time. Se o Guarani não tivesse o Caio Dantas ontem, o resultado seria desastroso, o Ituano iria vencer. Que coisa, hein, gente? O Ituano que tava ruim também, hein, Chaib? Ia conseguir um baita resultado, hein, velho? Ficou aquele gostinho de quase. De derrota, velho. De derrota. Derrota, 2-0, ganhando na casa do adversário, um rival direto nessa luta contra o descenso. O Ituano, se ganhasse ontem, passaria 2 times na zona de rebaixamento e ficaria na 17ª colocação. Ficou aquele gostinho de vitória na boca. Mas eu falei mais cedo também, o time é esquizofrênico, né, o Ituano. Faz 3 gols no jogo passado, faz 3 gols esse, mas acaba sofrendo 3 também, sofrendo 5 na partida contra o Paysandu passada também. É um time desequilibrado, que precisa no momento se encontrar, igual o Guarani também, porque tá ficando difícil já. Se a gente for pensar um exercício de futurologia, até o final desse turno, o Guarani tem que somar mais que 20 pontos, né? Porque caso não chegue a 20 pontos, faltando 8 rodadas, seriam 5 vitórias, vai ficar difícil conseguir chegar no segundo turno e conseguir os pontos necessários, né? A gente é muito bem tratado aqui em Ribeirão Preto, ó. Pra quem tá Nossa! Bolinho, cafezinho, cara. Tudo bem que tá parecendo Coca-Cola, pelo tanto que colocaram aqui, mas olha que beleza, hein? Sensacional. Sensacional. É aquele dilema, né? Corda estoura sempre o lado mais fraco, né? Então o pessoal bajula bastante aqui. Diferente daí, né? Que a gente tá nem aí. Você quer um pouquinho? Não, eu não quero não. Aliás, rapidinho, eu sei que já aumentaram a trilha porque são 4h30. Não, ele vai falar no nosso ouvido, fica tranquilo. Ah, então tá bom. Já falou. Agora falou. Então vai embora. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de junho de 2024. O real está entre as 5 moedas que mais perderam valor em relação ao dólar em 2024. A informação é de um levantamento feito pela agência classificadora de risco Austin Rating, com dados do Banco Central do Brasil. A moeda brasileira ultrapassou a argentina e a japonesa. Apenas Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana estão acima do Brasil no ranking. A queda acumulada do real no ano já chegou a 11,4%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a exclusão de 2 vídeos e uma matéria jornalística que trazem acusações feitas pela ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Juliane Lins relatou ter sofrido agressões do parlamentar. A decisão de Moraes atendeu a um pedido da defesa de Lira. O magistrado afirmou que a liberdade de expressão não deve ser usada como escudo para propagar discursos de ódio, ameaças e atividades ilícitas. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 5 pessoas por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes em revendas de veículos. As investigações apontam que o grupo movimentou pelo menos R$2,5 milhões com diversos tipos de golpe. No dia 13 de maio, os suspeitos fecharam a loja em que faziam as negociações e sumiram com cerca de 200 carros que estavam no pátio à venda. Ao menos 70 pessoas foram lesadas. E o chefe do grupo Hezbollah afirmou que nenhum lugar em Israel estará seguro se houver uma guerra entre o movimento e o país. Ele disse ainda que o governo israelense deve esperar ataques por terra, ar e mar. As declarações foram dadas durante um discurso em memória ao comandante do Hezbollah, que foi morto no início deste mês por um ataque de Israel. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Bom, 4 horas e 33 minutos. Mário Quintino, boa tarde para você, meu caro. Como está a situação neste momento? Ou melhor, né? Como que a gente pode ver aí rodovias que cortam a região de Campinas, Dom Pedro, Bandeirantes, Anhanguera, enfim, são muitas as rodovias. Boa tarde, Mário. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Dom Pedro, porque tem acidente na altura de Atibaia, altura do quilômetro 81, e segundo informações da concessionária que administra a rodovia, já tem 2 quilômetros de lentidão para quem vai em direção de Jacareí. Atenção, então, um acidente sem feridos, porém, ainda com esse atendimento e essa lentidão. Aqui em Campinas, na Dom Pedro, também perde tempo quem vai acessar a rodovia Anhanguera. Tem atendimento de ocorrência no quilômetro 138, logo depois do trevo de Barão Geraldo, e também já na chegada para a rodovia Anhanguera, para seguir em direção do Matão em Sumaré, a ala de Nucelme é uma opção. Falando do sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto a Bandeirantes é o melhor caminho, tanto em direção do interior, quanto no sentido da capital, pela Anhanguera, já com lentidão em Campinas, perto da John Boy Dunlop, e em direção de São Paulo, 2 quilômetros de lentidão na altura de Jundiaí. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Você volta já já no nosso ponto final. Diversão pra valer é na Cidade da Criança de São Bernardo. São 30 atrações para a brincadeira da criançada ser completa. Passaporte R$90. Informações e ingressos, acesse cidadedacriança.com. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ai, como é bom esse negócio de bolo, hein, gente? Pelo amor de Deus. O problema de bolo é que a gente come muito, hein? Só é ruim tomar bolo, né? Ah, mas de vez em quando é bom pra voltar pro prumo, viu? Vou falar pra você. Ô, Cabelo. Eu? Bolinho de milho. Nossa, com queijo. Com queijo dentro. Ah, garoto. O problema é quem segura o queijo, né? O problema é quem segura o queijo. 4 horas e 37 minutos. Daqui a pouco tem a macaquinha, hein? Daqui a pouco tem, hein? Macaquinha cara, com novidade hoje também, viu, Carlão? Ah, grande macaca vai tentar aí abotoar o Botafogo no Santa Cruz. Ô, Carlão, mas, aniversário de Ribeirão, hein, Carlão? Mas tem gente azarada na ponte, hein? Então, sabe aquela lista nossa? Tem Botafogo do Rio, tem Comercial, tem Ponte Preta. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Vila Nova. O William Cabelo tá na lista também. Primavera. Não, Primavera. Não, Primavera não. Deixa a Primavera quieto. Primavera não faz mal pra ninguém. Não é isso também. Little Farm. Quem? Nada não. Tá. Little Farm não. E você pode colocar também o Menino Novaes. Cara, ontem, tudo foi... Não, mas foi só a língua também, né, velho? Não foi minha língua, não. A gente fez uma entrevista muito legal. E olha, foi uma entrevista coletiva, hein? Que é difícil. Às vezes o ouvinte fala, pô, vai colocar uma entrevista de novo? O jogador só sabe falar a mesma coisa todo dia. Cara, o Novaes falou muitas coisas interessantes. Só que tudo isso que ele falou
Caiu por terra. Foi antes do treino, porque ele foi pro treino e quebrou o braço, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai, vai falar com essa seca pimenteira de Campinas? Culpa do Rodrigo Castro. E lamentável, uma fase Rodrigo boa, Castro voltou de férias derrubando todo mundo. Fazendo gol, pelo amor de Deus. Né? Vai fazer falta pra Ponte na sequência. Hein? Quem entra, Mas ele quebrou o braço ou o antebraço? Ele quebrou ligamento do rádio de não sei o que lá. De Mococa, né? Rádio de Mococa, que chegou em Porto Ferreira. E lesionou o braço direito. Vamos lá, sofreu uma fratura fechada da diáfise do rádio direito com lesão da articulação rádio ulnar distal. Meu Deus do Se céu. você colocar isso aqui no Google, o Google não sabe o que é. Ele não vai dar o caminho do que Gente, mas não era significa. melhor ter falado quebrou o braço? Agora, eu não entendo, tudo bem que é até uma conversa de maluco. Agora, como que assim, o Paulinho Santana, que é parceiro nosso, é o rei da Baden-Powell lá, e acho que alguém mandou o Paulinho, não é possível escrever. Não, mas foi o departamento médico. Meu Deus do céu, mas a linguagem tem que ser coloquial, pô. Ele deverá ser submetido a osteossíntese da fratura com placa pai do e céu. fixação da articulação rádio-ulnar, dependendo da avaliação intraoperatória, claro, né, gente? Vou falar a verdade pra vocês, o pessoal da... ele faz a piada, ele vem aqui rir, eu não aguento isso. O pessoal da assessoria fala assim, olha, ele vai fazer vai ser submetido o paciente a uma osteossíntese da fratura com placa e fixação da articulação rádio-ulnar, dependendo da evolução e da avaliação intraoperatório. O procedimento foi realizado hoje no período pós-almoço. Tá, o mais importante, eles tinham que ter colocado aí. Quebrou o braço. Gente, ó, o negócio é o seguinte, quebrou o braço, prazo de recuperação é tantas semanas. Pronto! Pronto, é o que a gente precisa saber. A Ponte não Preta tem que precisa saber. negócio assim. Pelo amor de Deus, os caras querem inventar a linguagem de medicina, velho. A Ponte é inexplicável, cara. Meu Deus. Pô, tá difícil esse teu time aí, viu, Carlão? Meu Deus do céu. É uma linguagem muito difícil, né? Mas agora, falando do campo, realmente vai fazer falta. O Gabriel Novaes vinha numa evolução, fazendo gol, não só jogando como definidor lá na frente, mas pelos lados também, quando o Nelsinho utilizou o Gé. O Gabriel Novaes atuou muito bem pela beirada do campo e vai fazer falta. Não sei se na janela a Ponte Preta ela tem condições, mas ela vai ter que ir ao mercado para suprir a ausência do Novaes. Mas eu vou falar um negócio pra você, jogo duro hoje, hein, gente? O Duro. Botafogo tá empolgado. E Elvis começa jogando? Nova. Acho que não. Acho que também não. Não, vai jogar com três volantes no meio e 3 atacantes. Pelo menos eu imagino assim. Dodô, Matheus Regis e Gé na frente? Dodô, Matheus Regis e Gé, Dudu Nobre, Dudu Vieira e... Eu acho que o Dodô... Dudu Vieira... Santos e quem que é o Ramon outro mesmo? Carvalho. Dudu não vai pra lateral? Não, o Igor Nessense. Me ajuda aí, Carlão. Dudu Vieira, Ramon e o Emerson Santos. Eu acho que o Dodô, o Lupe, ele vai jogar até numa função um pouco mais fechada. Mais por dentro. Ele não tem, logicamente, o talento do Elvis, tal, não é um organizador. Mas para quebrar um galho Mas é um ali... cara que pode fazer. Ele faz melhor que o Ramon, né? O Ramon, para ser um pensador, não dá. Então o Dodô, eu acho que vai fazer a função de 10. É isso aí, o Matheus caindo pelas beiradas e o Jeff centralizado. E tem a ausência do Joilson também, hein? Outra... O que deu no Joilson? O Joilson deu um problema muscular, vai jogar o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael que não deixou uma boa impressão, não, hein? Mas ele... não sei, eu acho que é porque ele tava... Não sei, acho que ele não participou todo o período. É o zagueirão que veio do Rio, não é? Do Rio do Iguaçu, Então. Onde que ele jogou? Eu não gostei. Você gostou, Carlão? No Sudão. O Nelsinho, ele precisa arrumar, né, um casamento, uma dupla. Até agora não deu certo. Quando dá certo, alguém acaba lesionando, como foi o caso do Joilson. Mas o Sérgio Rafael, até agora, acho que ele precisa mostrar um pouquinho mais. 2001 era o Nelsinho técnico, Carlão? 2001 era. Você vai lembrar até a disso? Semifinal da Copa do Brasil, né? Foi mexer no vespeiro, hein? Até a semifinal contra o Corinthians. Esse assunto que o Lupe levantou, semifinal do Campeonato Paulista, eu acho que para a nova geração da torcida da Ponte, a geração, por exemplo, de uns 40 anos, uns 45, eu acho que é o jogo mais traumático. Os 3x3. É isso, como a geração dos anos, quem tem um 70, 60 é Portuguesa, Santista e Ponte. 64. Eu acho que para a nova geração, esse jogo contra o Botafogo 3x3 na semifinal do Paulista foi o mais gestonazo. Um dos maiores desastres. Quem que saiu falando? Foi o Macedo, né? Que saiu falando, não, a gente é só segurar que acho que foi o Macedo que saiu, né? Ô, Lupe, a Ponte, ela tinha o melhor time do campeonato. Tanto é que ela termina na liderança. Ela vencia o Botafogo por 3x1.
E no estádio Moisés do Carelli já estava aquela festa, né, do outro lado. Mas o Botafogo tinha um bom time também. Não, tinha, mas a Ponte ela era superior. E aí, era o ano de Doni, Luciano Ratinho. Mas a Ponte tinha o Washington, Macedo. Piá, Mineiro. Evelton, Fabinho Mineiro. Era o time. Mas o Piá não estava no banco? Não, fez gol. Ele foi pro banco depois, né? Era um time a ser batido. Rodrigo e Ronaldão. Era o time a ser batido. De repente, 3-1, aí aconteceu aquelas coisas de estádio Moisés Lucarelli, né? Deu um tilt. Deu um tilt e a Ponte tomou 2 gols e não teve mais força para reagir. Ah, verdade. Esse jogo foi no Moisés, mas no jogo da ida foi empate, né? Não, o Botafogo ganhou de 2-1. E tem uma coisa... Quem arrebentou esse jogo pro Botafogo, aliás, vocês que estão em Ribeirão... Luciano Ratinho. Não, o Cris. O Cris era um zagueirão, bonitão, tal, jogava muita bola. Era Cris e Bel a zaga, né? Cris e Bel. Bel jogou Guarani. E tem uma dúvida, uma coisa que se eu tiver errado, me corrija, por favor. A campanha do Botafogo, ela é caracterizada por vitórias nos pênaltis. Gauchinho. Todos os avanços. E esse Campeonato Paulista foi um Campeonato Paulista que acho que tinham 2 árbitros, não tinha? Um em cada lado do campo, e o empate levava o jogo para os pênaltis. Isso mesmo. Tanto é que o Palmeiras veio jogar aqui em Ribeirão, empatou com o Botafogo ganhou um ponto extra nos pênaltis, a primeira rodada, se não me engano. E o Botafogo, ele foi... Ele perdeu nos pênaltis também, não foi? Pro Corinthians? Não. O primeiro foi 3-0, não foi? 3-0. Foi 3-0 aqui. Marcelinho Carioca fez um golaço no... Foi 0-0 lá, no Morumbi. Eu jurava que o Piá tava no banco, não tava não nesse jogo? Não, foi titular, fez gol. Ah, é verdade, ele foi pro banco depois, né? Aí deu ruim. 4 horas e 44 minutos. E tem uma coisa engraçada ainda. Engraçado? O que tem? Não é engraçado, desculpa, é curioso. É trágico, a gente tá falando de coisa trágica pro torcedor da outra, Ponte. Assim, muitos davam como a Ponte Preta finalista, e na outra semifinal, muitos davam o Santos. E aí, deu ruim pro Santos também. Ricardinho marcou. Ele faz de propósito. Não, ele faz história. É história. Ele já assinou o contrato ainda não? Que isso, cara. Eu tô de boa, eu tô do outro lado, eu tô em outro estúdio, eu tô em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros de Campinas. E ele quer falar o negócio do Santos, velho. Mas é o contexto do certame, fazer o quê? O contexto é do... No caso aqui, a gente tá na IPTV, fica um pouquinho distante, são 500 quilômetros de Campinas, porque é longe o prédio aqui, hein? É longe. E uma derrota traumática do Santos então também. É isso? O Xabi tá falando, peraí. Perdão. Tomou um gol do Ricardinho aos 47 do segundo tempo, eliminado pelo Corinthians. Verdade. O Corinthians passando para final e depois ganhando. E o Santos tem jogo hoje também ali, ó. Precisa sair da crise hoje. O Santos, 4 derrotas consecutivas na Série B aí, tentando se recuperar, porque senão o Carille já tá também sendo especulado fora da Vila Belmiro. Você tá rindo do quê, o Cabelo? Não, eu tava lembrando aqui do... Entendi. Você tá rindo do quê? Tá tirando sarrinho. Você tá gozadinho, hein, velho? Tá. Provocando, tá todo serelepe aqui. Se a Ponte não ganhar hoje, entrar na zona, hein? Eu quero ver a risadinha agora, hein? A vida é assim, no dia 1. Pô, o cara gozando em mim, só que eu tô do outro lado da cidade, do estado. Tem algum ressentimento aí? Não tem não, imagina. Aqui não é espaço para sentimentos baixos e trevosos. Ainda imagina se tivesse. Pelo amor de Deus, cuida do seu time, ó. Mas, ó, jogo da Ponte, lembrando que o jogo é às 9, nós vamos abrir a transmissão às 8 da noite com a equipe mista, equipe CBN Ribeirão e equipe CBN Campinas. Ó, estaremos com o Mário Oliveira na narração, Antônio Lupe nas reportagens do lado da Ponte, Luiz Augusto no lado do Botafogo, Luan Amaral nos comentários, Anderson Brasil no Central da Bola, e eu estarei na festa de aniversário dele. Não sei se vocês sabem, mas o Luan é o cara da pergunta, tá? É aquele lá. Ele tava aqui até agora, sumiu. Podia vir aqui, né? Ele viu o Paulo, ele foi fazer uma pergunta pro Paulo. Não sei se ele volta a torcer. Mas podia chamar ele para perguntar a opinião. Enquanto isso, eu quero a sua opinião sincera, Chaibe. Quem vence o jogo? Não fica em cima do muro, não. Botafogo vence hoje a Ponte Preta. O Botafogo está embalado com 2 vitórias consecutivas, incluindo a do Santos, lá em Londrina. Joga em casa hoje, parece que o Paulo Gomes está acertando o time. O Botafogo não tem time para ficar na zona de rebaixamento neste momento. Creio numa vitória do Pantera aí em Ribeirão. Quando ele diz assim, Carlão, Botafogo não tem time para ficar na zona de rebaixamento, eu sinto uma alfinetada aí, hein?
Mas eu acho que o Botafogo ele vai ficar na parte de baixo da Série B. Acredito até que nem fique entre os 4 últimos, mas não vai chegar numa posição intermediária. Paulo Gomes faz um bom trabalho, um trabalho até de recuperação do Botafogo, com 2 vitórias consecutivas, mas eu acho que esse time do Botafogo tem limites. Eu acredito que vai ficar assim, numa situação ali de beira de Z4, até o final do Brasileiro, né? Perfeito. Hoje comentários transmissão mista, CBN Campinas e CBN Ribeirão. Comentários do Luan Amaral. Ô Luan, e aí, meu caro? Expectativa para esse jogo Ponte Preta e Botafogo no aniversário de Ribeirão. Quem ganha o presente é a macaca? Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham no CBN Campinas. Já tive mais, viu, Lupe? Já tive mais. Expectativa de um grande jogo, né, Eliel? Um clássico do interior paulista. É um jogo que, tradicionalmente, foi ganhando corpo, foi ganhando peso. Inclusive, até uma conversa de bastidor, de torcida. A gente sempre fica preocupado, né, no que pode acontecer extracampo. Mas dentro de campo, o Botafogo, falando aqui das coisas de Ribeirão Preto, vive seu melhor momento, né? São 2 vitórias consecutivas. 2 vitórias consecutivas, venceu o Santos lá em Londrina, depois bateu Vila Nova aqui em Ribeirão Preto. O técnico Paulo Gomes encontrou uma formação meio que sem querer, porque ele não tinha um monte de zagueiro, porque ele adora zagueiro, impressionante. Ele tem uma questão com o zagueiro que eu vou te contar. Não, é que assim, na minha visão de jogo, a conta não fecha quando você joga com 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Eu acho que o meio campo, na minha concepção de futebol, é onde você ganha os jogos, né? Porque é onde te protege a zaga e onde você alimenta o ataque. Não tinha ninguém no meio campo do Botafogo. E sem poder contar com todos os zagueiros à disposição, ele colocou um homem a mais no meio campo, contra o Santos. E o que deu? Vitória. Aí. Repetiu a escalação contra o Vila Nova. Vitória novamente. Então eu acho que esse é o segredo para o Botafogo, a manutenção da escalação que tem dado certo. E pelo lado da Ponte Preta, ainda é um ponto de interrogação, né? Essa chegada do Nelson Batista sobre as suas preferências, suas escolhas. É um cara que ficou fora do cenário por algum tempo. A gente aqui até achava que ele tinha parado de treinar, né? Que já tinha largado o osso. Mas voltou e tá tentando, com sua capacidade, um cara que já ganhou absolutamente tudo no futebol, né? Montar esse time da Ponte Preta. Até dinheiro, Lu. Então, acho que mostra um pouco do carinho, né? Então não é um cara que vai chegar só pelo simples prazer de estar em evidência. É um cara que conhece o time, conhece cada centímetro do Moisés Lucarelli, sem dúvida nenhuma que vai, mesmo com os desfalques, e essa do Gabriel Novaes é um tremendo de um percalço no caminho, até uma forma muito triste do que aconteceu, né? O cara na coletiva fala que, tá vivendo um grande momento, se afastou das lesões, dali 40 minutos ele entra em campo e quebra o braço. Que não é uma lesão, convenhamos, convencional, né? Nada. Então... Mas quem tava na coletiva, né? E é um baita de um desfalque, né? Eu lembrava, ele passou pelo Barcelona B, inclusive, depois de sair do São Paulo. Passou, o Douglas foi o melhor do mundo, o melhor do mundo não, mas foi campeão de tudo no Barcelona, né? Mas assim, a expectativa de um grande jogo, viu, Léo? Espero que seja um jogo na base da trocação, porque Deus me livre de jogo modorrento que você não consegue anotar nada no papel, né? Impressionante. Não pode ser um Chael Sonnen contra Anderson Silva, né? Nossa, ainda bem. Graças a Deus que eu fui fazer outra coisa. Nossa. Ô, Carlão. Oi. O Luan quer fazer uma pergunta. Não. Questão de pergunta, viu, Carlão? Até medo. Eu vou te falar que eu tô achando que o meu esforço foi todo em vão. Eu recebi uma planilha esses dias aí. Olha, derrubaram até o L do Excel, virou XC. Não, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Nunca deu errado. Tá bem, você estudou, hein? Tá na transmissão, hein? Isso aí. Vai falar pra Campinas e região daqui a pouco, hein? Isso, a voz vai sumir porque eu tô on desde as 6 da manhã, viu? Vou te falar. O trabalho dignifica o homem. É isso aí. Bom, tô super dignificado, então. Tá até comprando apartamento a mais já. 4h52, a gente vai pro intervalo rápido. Na volta tem um sarcófago. E claro, o Santos hoje é contra quem, ô Chaib? Você que lançou a bola? Santos e Goiás. Goiás, o quarto colocado. Ih, perdemos, hein? Contra o Goiás. Vai ganhar. Perdemos, hein? Goiás na ganha, Vila? Goiás ganha. Sabe por que o Goiás ganha? O Goiás ganha ou o Santos ganha? O Goiás vai ganhar, mas vai perder. Porque
Ué, o Goiás ganha e depois perde, porque vai jogar com o Vila depois, entendeu? Ah, então precisa ganhar agora pra perder depois. Isso. Hoje tem Corinthians também, né? Time do povo. Contra quem o Corinthians? O Inter de Porto Alegre. Mas é no Orlando Scarpelli. É jogo pra assistir no DVD, hein? Hoje tem Novo Hamburgo e Concórdia também, pela Série B. Chama intervalo. Isso, cabelo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 55 minutos. Não, eu tô aqui, eu só enrolei mesmo. Eu ia Pô, enrolar. assustei agora. Não, eu tô aqui, eu só ia enrolar mesmo. Eu tô comendo tem nada pra bolinho, fazer. Ah, o bolinho. Falou. Entendi, é o bolinho. Eu tava dando um susto no grande pastor. só Então, isso. ele já olhou, esbugalhou o zóio aqui. Não, fica tranquilo. Eu tô aqui. Do Zerigdum, né? É que eu gosto dessa trilha. Aumenta a trilha aí pra nós, ó. Olha que trilha gostosa. Bam, bam, bam. Bom pra pegar o Celtinha rebaixado. Um tubão, quarta-feira, 9 da noite. Tem um monte que dá, né, Carlão? Aquele tojo arrebentando. Nossa, Parecendo uma boate. 4h56, sem mais delongas, né? Isso. Ponte Preta esteve em campo. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Isso. Tá meio enferrujado, hein? Precisamos passar um... É velho também, né? Precisamos passar aquele sprayzinho, né? Só não tá mais enferrujado que o pé do cabelo, mas tirando isso. E a dobra do joelho também, né? Foi embora. É bom. Dobradiça tá ruim. Tá horrível. Ô, Cabelo, pera. Tem um sucesso. Pera. Vai. Para. Muito boa a escolha, hein? Quem tá cantando aí? Quem tá cantando? Nick Cayman. Eu nem sabia que ele cantava, fiquei sabendo hoje. O Nick do Backstreet Boys. Ele tá entre nós ou já foi? Ele está entre nós. Boa, parabéns, então, belo sucesso. Mas qual que é a música? I Promise Myself. Você entendeu? Tive problemas na selfie. Ele foi tirar uma selfie, acabou a bateria do celular, E né? aí ficou I Promise, ficou só na promessa. É isso. Quem que... A Ponte jogou com quem mesmo? Contra o Santo André, o Ramalhão? Ramalhão. Quem que o Santo André tinha? Ah, o Cheléu. Nossa. Que? Cheléu. Ele jogou no São Bernardo Antigo depois ou não? Ele foi, na época, pro Saad. Tá. Pro Saad. Depois Tá. ele rodou Serra Negra, Certo. Guaçuano e por aí foi. Águas de Beleza. É.
No Cândido Motense não passou, né? Não chegou. Tá. Ficou mais Circuito das Águas ali. Certo, então vamos lá. Esse, como é que ele chama mesmo? Xeléu. O Xeléu. Desculpa. Aqui, o Xeléu estava em campo. Ô, Fábio Scheib, que ano foi esse jogo? Há pouco o Cabelo falou boate, essa música fez muito sucesso em boates também da década de 90. Essa música deve ser de 91. 91, boa. E aí, Carlão? Eu vou de 87. 87, 91, falta ele, né? O rei da corrupção. E aí, Léo? Eu não faço ideia. Hoje realmente eu não faço ideia. Mas como o Cabelo disse que é da geração dele, essa música é 80 abaixo. Mas eu não tenho a mínima ideia. Eu nunca falei esse ano aqui no sarcófago. Nunca falei. Vou falar 1984. Mas eu nunca falei esse ano. Tá bom, então. Tá 1984. bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Pra quem tá no YouTube, tá certo, né? Tá certo, Carlão? Pra quem tá no youtube.com.br Campinas. França, pai. Vamos com a reportagem que foi exibida na época pra quem tá no FM. O áudio da matéria vai. Em Santo André, o lanterna do campeonato se dá mal com a Ponte Preta. Tônio falha e Monga faz. Final, Santo André 0, Ponte Preta 1. Rapidinho, foi. Hoje foi sarcófago Guariza, hein? Hoje foi. Gol de Monga, hein, Carlão? Grande Gilberto Monga. Manuel de Almeida. Quem que falhou o goleiro? Como é que chama o goleiro? O goleiro era o Beto, hein? Era o Vanucci? E quem que é o zagueiro que falhou? Na reportagem? Lucas Abel. Eu acho que era o Luciano. Tá, O Xeléu era o meia, arisco. Prestou atenção no sarcófago. O sarcófago tem 10 segundos, 2 frases e ele não lembra o nome do zagueiro que falhou. Ô, William. Põe de novo pra gente Põe ver de quem novo, falhou. então, vai. Põe de novo pra ver quem falhou. O vídeo e o áudio. Vambora. Pode ir. Vai. E aí? Fechar a pasta. Ih, tá igual a música do Pio. Deu pane. Nossa, Aliás, o Pio hoje de manhã tá parecendo um nhonho. Rapaz do céu. Em Eu Santo André, o lanterna do campeonato se dá mal com a Ponte Preta. Tônio falha e Monga faz. Final, Santo André 0, Ponte Preta 1. Libera o Tonho que eu te dou 10 conto. Quem que é o cara da Everton. voz? Sérgio Everton. Boa. Foi apresentador do Globo Esporte, década de... Não sei, Carlão. Galã. Sérgio Everton, né? E logramos êxito? Alguém ou não? Logramos. Quem? Eu e tu. Ah, não é possível. E o Carlão também participou. Mas eu não vi a data, é verdade. Mas o Carlão, como... Você acredita? Não, mas ele não viu a data. Ele produziu sozinho, eu só faz isso. Tudo bem, o importante é que não ganhamos. Aê! Quando foi a data? 1990. Paulistão, 1990. A Ponte... Nossa, todo mundo errou feio, hein? Eu falei 87, eu fui perto, 91. Eu não acertei, não. O Scheibe foi bem perto. Eu A falei Ponte 87. Preta de João Brigatti, Roberto Teixeira, depois Maurício Gemente, Júnior, Pedro Luiz e Carlinhos, Silvio, Tuca, Alexandre Mendonça na frente, Monga e Marcão, técnico Clóvis Bueno. Tá bom, viu, Santo André? Beto, Correia, Luciano, Tony, Donizete, Luiz Antônio, Preta, Edivalda e Xeléu, Ivan e Jereba, depois Gerci. Jereba? Jereba. Ô, louco. Você prefere o Xeléu ou o Geleba? Xereba. E o técnico Roberto Bonora. Nossa. Boa. Pode fechar. Fecha porque já saiu lá, né, Nilson? Ainda não. Então vamos com o palpite. Vamos lá. Fábio Scheib, Corinthians e Internacional. Empate. Carlão de Freitas. Inter. Antônio Lupe. Timão. William Cabelo. Inter vence. Goiás e Santos. Antônio Lupe. Claro que é o Santos, né? Carlão de Freitas. Santos. Fábio Scheib. Santos. William Cabelo. Santos. Tem mais algum grande hoje ou só isso? São Paulo e Cuiabá. São Paulo e Cuiabá, Lupe. Ah, mas é claro, veio 5 no Fortaleza, vai fazer uns 10 no São Paulo, Cuiabá. Carlão. São Paulo. Scheib. São Paulo. Cabelo. São Paulo vence. Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto no aniversário de Ribeirão. Fábio Scheib. Botafogo. Carlão de Freitas. Ponte Preta. Coração. Coração. Soeto, hein, daqui a pouco. O Antônio Lupe. Empate. William Cabelo. Olha, eu sonhei com a cigana Dalila e ela me revelou que a Ponte vence hoje. Coração. Coração. A cigana, pelo jeito, também é Ponte Preta, né? Já entendi. Cigana Dalila é matreira, rapaz. Mas você sabia que eu encontrei essa cigana, ela nem me conhecia, e ela
sem querer, claro que eu autorizei, ela falou pra eu seguir a mesma profissão do meu tio, que eu vou ter muito sucesso, viu, Cabelo? Não vamos nessa não. Essa o horário não permite. Cuidado. Essa não. Meu tio Cássio é bancário. Entendi. Meu pai também. Eu achei que ele fazia folhinha verde. Não. 5h02. Agora sim, vamos embora. Ó, lembrando que a transmissão começa às 8 da noite, tá bom? Direto de Ribeirão Preto. As co-irmãs CBN Ribeirão e CBN Campinas juntas. Não estranhem algumas vozes que você vai ouvir hoje, que não faz parte da rotina do seu dia a dia em Campinas, mas estaremos juntos com o Ribeirão Preto nesta transmissão. Antônio Lupe no gramado, esse você conhece de cor e salteado, até do avesso, você já viu? Então estaremos juntos a partir das 8 da noite, às 9 a bola rola. Obrigado, Daniel França, obrigado, meu caro Nilson Belisário, Carlão e todo mundo. Tchau. Valeu. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Repórter CBN.